Obrigado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do evangelista Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós leremos os versos de 25, Lucas capítulo 2, os versos de 25 a 35. Diz-nos a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu gostaria nessa manhã de abordar esse texto, esse belo cântico de Simeão, pensando na seguinte frase, na seguinte ideia: viver entendendo os movimentos de Deus. Viver compreendendo, entendendo os movimentos de Deus. Jesus fez uma severa advertência à sua geração, e o evangelista Mateus registra no capítulo 11 essa advertência que Jesus faz à sua geração. E a advertência é porque aquela geração criticavam tanto a João Batista quanto recusaram a Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Havia naquela geração de Jesus um descontentamento, uma murmuração por conta de uma incompreensão com o movimento de Deus naquela geração, naquele momento histórico. E Jesus compara então a sua geração a como aquele grupo de crianças que estão na praça brincando, em que esse grupo de crianças é dividido em dois grupos, os que cantam e os que tocam flauta e os que dançam. Os que cantam e dançam propõem músicas alegres, e os que tocam músicas fúnebres. E aí inverte-se, quando se canta músicas fúnebres, os que tocam músicas alegres. E Jesus então faz essa crítica à sua geração, comparando a sua geração a esse grupo de crianças que não se entendem na praça, dizendo: vocês não compreendem, vocês não estão afinados, vocês não estão compreendendo. Há uma dissintonia com os movimentos de Deus na história, disse Jesus à sua geração. Simeão não é assim. Simeão é diferente. Simeão conta-nos uma história fantástica, e é pensando nesta compreensão de vida, percebendo os movimentos de Deus, que Simeão propõe esse cântico. Aliás, esse cântico é um dos grandes cânticos do saltério da igreja cristã. Seu nome é
Nunc Dimittis, cujos primeiros versos são agora despedes, e era usado como parte da liturgia cristã nos cultos da igreja apostólica. Todos os judeus criam, e alguns creem, na vinda de um Messias, numa especial manifestação de Deus para o povo de Israel. Uns criam que seria um grande campeão que desceria sobre a terra, outros que o reinado de Davi seria restabelecido literalmente, outros acreditavam que Deus agiria diretamente na história por meios sobrenaturais. E entre estes que criam na intervenção sobrenatural de Deus estava Simeão, que possuía uma profunda convicção de que não morreria sem ver o Salvador, porque isso lhe fora revelado, como diz o seu cântico, pelo Espírito Santo. E pensando então nesta compreensão, nesta visão de Simeão, eu gostaria de encontrar aqui 3 lições que nós encontramos nessa santa expectativa que há no coração de Simeão. E a primeira ideia que eu tenho aqui, a primeira lição que fica para mim nesse texto é que só se vive plenamente quando se carrega na alma a expectativa de que algo especial de Deus está acontecendo na vida pessoal, na sua história pessoal. A primeira lição que eu aprendo é que só se tem plenitude de vida quando se carrega na alma, quando a alma está encharcada da expectativa de que algo sobrenatural especial da parte de Deus está acontecendo na sua história pessoal. Veja o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse homem, ele é atribuído a ele que ele é um homem justo e também um homem piedoso. Ora, o que é um homem justo? Homem justo é aquele que anda pelo caminho estreito, pelo caminho justo, aquele que pauta a sua vida pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Homem justo é aquele que leva a sério os movimentos de Deus na história. Homem justo é aquele que faz da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O profeta Isaías, no capítulo 26, vai dizer que a vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Em Romanos, Paulo vai dizer que os justos aos olhos de Deus não são os que ouvem a lei, mas Deus considera justos os que são aqueles que obedecem à lei de Deus. Então, falar em justiça, falar em ser justo, falar em ser um homem justo, um homem reto, um homem que teme a Deus, um homem que leva a lei de Deus a sério, aquele que obedece os preceitos e os desígnios de Deus, aquele que compreende para a sua vida essa responsabilidade de viver para a glória de Deus. Isto é um homem justo, isto é uma mulher justa, isto é uma pessoa que de fato busca justeza, seriedade, compromisso de vida e sentido de vida. E piedade. Homem piedoso é aquela pessoa que exerce as disciplinas espirituais num viver para Deus. Não apenas é justo, mas vive em busca de um viver santo. Vive na terra com os olhos no céu. Eu posso dar alguns exemplos do Antigo Testamento, mas, por exemplo, Daniel. Daniel era um homem justo e era um homem piedoso. Em toda a sua história, na sua trajetória, vivendo com o nome mudado, com o nome transformado, ele manteve a sua justeza, a sua devoção, a sua piedade. Ele exercia todos os ritos da sua fé, dia após dia, ainda que fosse
colocado como um dos governadores do povo que levou cativo o seu povo, lá servindo a Deus, a um Deus estranho, a um povo estranho. Ele estava mantendo a sua integridade, a sua justeza, a sua piedade e a sua condição de servo de Deus, de filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Paulo está dizendo: filho, cuide-se, viva a vida reta, vida piedosa, vida justa. E Paulo ainda vai dizer que o exercício físico para pouco é proveitoso, para quase nada, mas a piedade em tudo é proveitosa. Ô meu irmão, minha irmã, este homem que a Bíblia diz que ele é um homem justo e é um homem piedoso, é um homem que compreendeu os movimentos de Deus na sua história pessoal. Ou seja, você pode viver sem muita razão e pode viver por viver, mas para encontrar sentido na vida pessoal é necessário que algo além de nós mesmos nos transcenda. É preciso ter esse olhar, essa compreensão, essa visão de que a nossa vida se dá além daquilo que nós aparentemente estamos vendo e onde nos movemos. Simeão é um homem assim. Ele caminha na terra, mas com os olhos no céu. Ele atravessa as suas jornadas diárias, familiares, as suas lutas e as suas crises. Ele enfrenta as tempestades da vida, mas ele passa os dias bons e maus, contemplando, discernindo, compreendendo os movimentos de Deus na sua própria vida, na sua própria história. E isso agrega sentido. Ele vivia debaixo de uma expectativa celestial, aguardando algo de Deus que pudesse lhe trazer este cumprimento, esta convicção da sua fé, porque o Espírito Santo lhe revelara que ele não morreria antes de contemplar o Messias. E anos se passavam, e lá estava Simeão firme, aguardando convicto esta promessa a se cumprir na sua história pessoal. E então, um dia, já idoso, como diz o texto, impulsionado pelo Espírito de Deus, esse homem dirigiu-se ao templo e pode então finalmente contemplar Jesus. E não apenas contemplar Jesus, mas ter o encontro e acolher no colo, nos braços, o Salvador, o Cristo de Deus. Ele vai dizer: agora despedes em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Nada era mais importante para Simeão. Ele teve aquela experiência profunda dos movimentos de Deus na história, e aquilo que o Espírito Santo lhe propusera como segurança da sua fé, o Senhor deu-lhe o cumprimento desta palavra. E agora ele diz: o teu servo já viu a tua salvação, eu posso morrer, agora eu posso morrer, nada mais é importante a mim. Meu irmão, minha irmã, Charles Memon, um filósofo francês, declarou que o problema da nossa geração é que os jovens podem ter tudo o que querem, são encorajados a expressar seu libido, a satisfazer seus desejos, mas não conseguem encontrar um real sentido, um real significado na sua existência, na sua vida. Há uma crise de identidade, há uma crise de sentido na existência, na vida de muitos jovens da nossa geração. E aí eu me lembro de uma música dos tribalistas, que o Arnaldo Antunes canta, não é? Que é uma composição do Carlinhos Brau e do Arnaldo Antunes e da Marisa Monte. E a música é Já Sei Namorar. Acho que embalou aí muitos namoros, né? Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juiz. Em outras palavras, já sei tudo, mas pedir a capacidade
de sonhar. E esta é a grande diferença entre o sentimento de Simeão e o sentimento de muitas pessoas da nossa geração. Falta de sentido. O problema é que quando temos a razão de viver, somos capazes de enfrentar qualquer situação, afinal temos aquilo que é essencial. Nós temos um sentido de vida. E alguém afirmou assim, podemos passar por qualquer como, quando temos um porquê. Quando nós temos a razão, nós enfrentamos quaisquer circunstâncias. Quando nós temos um sentido, nós enfrentamos os obstáculos. Quando nós sabemos para onde vamos, nós percorremos a nossa jornada. E esta é a grande esperança e a grande segurança da vida cristã, quando nós olhamos para o Natal. E este homem nos traz aqui um real sentido da sua existência, que deve ser o seu, o meu, o nosso sentido, o encontro verdadeiro, real, com o Natal do Salvador, Jesus Cristo. Porque a grande tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito, sem um sentido, sem um significado. É viver, é passar pelos anos, é passar pelos dias, é correr os meses, é ver a agenda passando e não há um movimento que esteja conectado com o céu, com o seu coração, com a sua alma. E então torna-se pessoas desalmadas. Como temos tantos crentes desalmados. Tantos crentes que perderam a perspectiva do mover da graça poderosa, do mover de Deus na sua própria vida pessoal, na sua própria história. Estão andando como objetos da história e não como sujeitos da história. Estão passando pelos dias, avançando nos anos, mas não compreendem, não têm esse olhar para o alto, não conseguem fazer a leitura da realidade, olhando com esperança, com alegria, com segurança e paz, de que tudo está no controle de Deus. Ainda que falem, ainda que orem, ainda que digam, todavia, dentro de si, há um desconforto, há uma angústia latente na alma, há um desgosto porque as coisas não estão ajustadas, não estão integradas, a alma está difusa, confusa, desconexa, o indivíduo interiormente está particionado, miseravelmente partido, não há um sentido que ocupe o coração e ajuste a alma e entregue com o olhar do céu. Meu irmão, nesta manhã, eu preciso dizer a você, comemorar o Natal de Jesus é ter esta convicção, é ter essa percepção de que Deus está movendo a tua história, de que Deus está envolvido pessoalmente com a tua vida. O povo de Deus pode celebrar com Simeão, o povo de Deus pode se alegrar com Simeão, porque o nosso Salvador, o Deus, o Verbo, aquele que era, que é e que é eternamente, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, tornou-se gente na manjedoura. E esta experiência foi para resgatar-nos para Ele eternamente. Grande tragédia é uma família que não compreende os seus movimentos históricos. Famílias cristãs, povo de Deus, que não compreende, que não discerne os momentos duros, os momentos tristes, os momentos alegres, e não celebram e nem clamam diante do trono da graça de Deus. Me parece que Simeão é um daqueles homens piedosos, calados, silentes, que ficam olhando, contemplando a realidade, com muito pouca fala, mas buscando compreender, entender os processos históricos com a palavra de Deus, tendo na mão
direita a palavra de Deus e na mão esquerda um diário, um livro, um jornal diário, e ele lê a notícia de hoje, e ele vai para a palavra, e ele vai para a palavra, e ele vê os acontecimentos diários, e então, em oração, em contemplação, diante do trono da graça de Deus, ele consegue fazer conexões seguras e firmes de que a sua vida não está sendo lida, pautada pelo jornal diário, mas pela palavra eterna de Deus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, sentido de vida nós temos porque Jesus encarnou-se, tornou-se gente, porque Jesus visitou a terra. Simeão olha para aquele bebê e ele então compreende historicamente os movimentos de Deus na sua própria história. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá, diz Provérbios 19, 21. Propósito é a razão original pela qual alguma coisa foi criada. E você sabe que eu e você, nós enquanto povo de Deus, fomos formados com propósitos eternos. Eternos. Nós não somos deste mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós somos para a glória de Deus, para a mansão celestial. E nesta manhã eu quero convidar o seu coração a alegrar-se conosco nessa firme convicção de que o Natal é Deus baixando, é o céu baixando, é o céu beijando a terra para que o povo de Deus seja colocado o nome escrito no livro do céu. Oh, meu irmão, a nossa identidade não está confinada a essa condição de tantas idas e vindas, de tantas confusões, mas a nossa vida está sendo escrita no livro eterno de Deus. Daí então o sentido da nossa vida, a convicção que nos traz paz, a alegria perene que é ultra circunstancial na vida do povo de Deus, como Simeão, homem justo, homem piedoso. Oxalá, oxalá em nossa geração, oxalá em nossa igreja sejamos encontrados como homens e mulheres piedosos que de fato conseguem fazer conexões pessoais com a história pessoal, com a história familiar, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, e vive vida pacífica, vida tranquila, vida com sentido de vida, aguardando em santa expectativa os processos de Deus se darem. Segunda lição que eu tenho nesse texto: só se vive em plenitude quando existem movimentos de Deus na nossa história. Só se vive em plenitude quando existem movimentos de Deus na nossa história. Primeiro é preciso compreender, ter expectativa, saber que isso vai acontecer. E a segunda lição é que isso de fato acontece. É saber e ver e perceber que isso de fato acontece. E veja que 3 expressões na vida, que nesse texto fala sobre Simeão, que descreve o mover de Deus na vida desse homem. Veja o versículo 25, diz: o Espírito de Deus estava sobre ele. No versículo 26, o Espírito Santo se revela a ele. E no versículo 27, o Espírito move o seu ser. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Este último texto traz a ideia de movimento de Deus dentro da sua vida. E Natal parece nos apontar para o fato de que é tempo de cumprimento para aqueles que de fato esperam. Tempo de realização para, por exemplo, a piedosa Ana. Ana, a profetisa, que vai relatar em Lucas capítulo 2, os versos 36 a 38, dizendo assim a palavra: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos, viúva. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns
e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa mulher, essa piedosa mulher, viu a realização na sua história do Cristo de Deus perante os seus olhos. Tempo de cumprimento para Zacarias, o pai de João Batista. Lucas capítulo 1, versículos 68 a 70. Ele vai dizer no seu cântico: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas. E tempo de concretização para Simeão, que tinha a esperança. Simeão era um homem de esperança. E ele vai dizer, ele esperava a consolação de Israel. E aí, meu irmão, nessa manhã eu pergunto para você, o que você espera da parte de Deus? Quais são as expectativas presente no seu coração, na sua mente, para os movimentos históricos de Deus na tua história, na tua família? O que você está esperando? Quais são as suas expectativas? Porque quando há esta compreensão de um movimento de Deus sobre a nossa vida, tudo se torna muito claro, muito claro. A grande dificuldade da vida cristã é quando nós não temos a percepção, não vimos e não experimentamos os movimentos gloriosos, sobrenaturais de Deus na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Hoje na nossa cultura, envelhecer não é legal. É uma coisa impressionante. A pessoa vai fazer 80 anos, não quer celebrar mais. Vai fazer 92, não quer celebrar mais. Está casada há 63 anos, não quer celebrar. Meu Deus do céu. Há muitos crentes que estão chegando ao final do ano, eu não sei como você está aqui, mas olhando para trás, dizendo: que ano desgraçado, que ano terrível, que ano doloroso, que ano ruim, tomara que risque do mapa 2000 e 2021. Quando na verdade, que anos fantásticos nós vivemos no ano 2020 e 2021. Quando Deus pôs a sua ira santa sobre todo o mundo, levando para si aqueles que lhe pertencem, imputando castigo sobre o mundo, e dando-nos a liberdade, a possibilidade de mantermos vivos para a glória dEle. É tempo de Deus. É tempo de ver o agir sobrenatural de Deus. O que Deus comunica ao teu coração, meu irmão, em tempos de pandemia. O que Deus comunica à tua vida, à tua alma, à tua história, nesses tempos em que tantos querem banir, tirar da memória. Nós, como povo de Deus, precisamos celebrar, chorar, mas tratar a nossa alma, o nosso coração e o nosso pensamento no trono da graça de Deus, para compreendermos o mover de Deus na nossa história pessoal. Porque nós somos de Deus, nós somos para Deus, nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós não pertencemos a nós mesmos. E isto deveria ocupar a centralidade do nosso pensamento. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: cuida de ti mesmo, presta atenção na tua vida, presta atenção na tua história, no que Deus está fazendo em você, no que Deus quer fazer em você, no que Deus está fazendo através de você. Presta atenção. Natal é tempo de ver os movimentos de Deus em nós. Se Deus não está fazendo, o problema não é da parte de Deus. Nós temos uma grande dificuldade como cristãos, porque nós somos muito religiosos. Nós temos um apego a processos e procedimentos religiosos absurdos. Nos apegamos a ritos e perdemos os valores e os princípios dos ritos. Eu quero dizer para você que eu amo fazer culto, eu adoro. É uma coisa que me toma.
Me toma estar junto com o povo de Deus para adorar a Deus, para cantar, para desafinar no meio de vocês, para gritar fora do tempo, fora do time. Eu estou adorando a Deus. Mas adorar a Deus, viver com Deus, viver para Deus, é uma atitude diária, é um movimento diário. O irmão Laurence e o escritor Henry Nouwen podem nos ajudar um pouco sobre essa questão. Laurence foi um crente carmelita francês do século XVII e ele ficou conhecido pela sua simplicidade. No seu convento desempenhava as funções mais humildes. Ele era cozinheiro e sapateiro. Da simplicidade de sua alma foi descoberto o tesouro da sabedoria que ele guardava dentro de si. A maior riqueza desse homem é o exemplo que ele tinha de total entrega a Deus. E as suas palavras, o seu texto e as cartas que ele trocava com as pessoas que ele aconselhava, foi um tesouro que pertence à igreja cristã, porque ele fala de uma alma totalmente rendida, sujeita, exposta ao total abandono em Deus. Enquanto lavava prato e servia alimento aos irmãos, ele conversava com Deus. E o brilho da presença de Deus dava sentido, dava significado à riqueza, às atividades mais simples que ele exercia no seu convento. E ele disse assim, só há uma maneira de cultivar uma conversa contínua com Deus. Tudo o que temos de fazer é reconhecer a Deus como estando intimamente presente conosco. Então, podemos conversar diretamente com Ele, cada vez que precisamos pedir ajuda, para saber sua vontade em momentos de indecisão e para fazer qualquer coisa que Ele queira que façamos, e da forma que o agrade. Devemos oferecer nosso trabalho a Ele antes de começarmos e agradecer pelo privilégio de tê-lo realizado. Porque através dos textos do irmão Lourenço, aprendemos que no carro, no trabalho, em casa, fazendo ginástica, ajudando alguém, deitado na cama, à noite, de manhã, de madrugada, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, podemos ter de fato uma conversa significativa com Deus. Porque na Bíblia nós vemos que em todo o registro histórico, Deus deseja fazer com que o seu povo perceba, tenha percepção da sua presença. Ou seja, a consciência da presença de Deus em nossa vida é um segredo para percebermos o agir glorioso, sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando nós nos alienamos da presença de Deus, quando nós entramos no automático, quando nós nos coisificamos, quando nós fazemos as coisas roboticamente, assumimos funções e papéis sem reflexão, sem pensar, sem conexões com o que Deus está fazendo em nós e através de nós, o que Deus vai fazer em nós através das nossas ações diárias, o que eu estou fazendo para Deus, ou seja, sem essa racionalização, sem essa compreensão, sem essa discussão, sem essa arrazoabilidade mental, sem essa transferência do coração diante de Deus diariamente, continuamente, há como que se fosse uma alienação da presença de Deus. E como é triste vivermos apenas de ritos e de processos sem o sentido glorioso, poderoso do mover de Deus dentro de nós, em nós, nas coisas mais singelas que estamos fazendo. Isto é extraordinário, isto é vida com sentido de vida. Isto oferece significado à nossa história, isso dá significado, sentido para aquilo que fazemos cotidianamente, quer lavar o prato para a esposa, quer levar o filho para casa, levar para o colégio, quer em indo ao médico, em voltando da igreja, em qualquer circunstância, você nutrir essa relação de dependência, de pessoalidade com Deus, porque o Natal é Deus Emanuel, é Deus conosco.
E o escritor Henry Nouwen afirma o seguinte: orar incessantemente é conduzir todos os nossos pensamentos fora do seu isolamento medroso e para dentro de uma conversa sem medo com Deus. Em outras palavras, orar incessantemente é romper o medo que nos tira da presença de Deus, é romper esse temor que nós temos de abrir o nosso peito, de abrir as nossas entranhas, de falar dos nossos medos, das nossas fobias, da nossa insignificância, dos nossos temores, é rasgar a alma, é extravasar o pus da alma, como diz Agostinho, diante de Deus. Para Agostinho, conversão é o anelo da alma ao Deus Criador. Ô meu irmão, ô minha irmã, se você está nessa carência, nesse deserto, se você não tem essa comunicabilidade pessoal com Deus, quero dizer para você que precisa dar ressignificado à sua fé. Precisa olhar o Natal de Jesus, o Natal do Cristo da sua fé, e entrar numa relação mais profunda. Porque Deus, depois de tirar os israelitas do Egito e levá-los ao deserto, Deus sabia que eles se sentiriam amedrontados e sozinhos. Veja que coisa linda nós encontramos no relato do deserto. Deus tirou o povo com um forte sob as garras de um império poderoso, e agora eles estão no deserto, não tem exército, não tem proteção, mas Deus lhes dará a sua presença. A nuvem, a coluna, as codornizes, o maná, a presença de Deus estava com o seu povo, porque Deus tem alegria em partilhar a vida do seu povo. Deus é Deus a quem chamamos de Pai, Pai poderoso, Pai amoroso, Pai sustentador, Pai que cuida, que ampara, que encaminha, que orienta, que dirige, que sustenta. Fico pensando que às vezes nós queremos dar cuidados aos nossos queridos, mas somos tão carentes, tão desprovidos. Queremos dar uma palavra de estímulo, de ânimo ao nosso filho, à nossa filha, ao nosso cônjuge, ao nosso marido seu marido está passando por uma situação difícil no seu trabalho, a esposa que está atravessando uma situação diversa, e você não encontra o que dizer, porque você está tão desprovido. Que tragédia, que secura de vida, que coisa mais horrorosa uma vida cristã sem esse transbordar da graça de Deus para abençoar aqueles que precisam de uma oração, de um abraço, de uma palavra de ânimo, de esperança. Oh, meu irmão, eu não sei como você está aqui nesta manhã, mas deixe-me dizer, Natal é o encontro do céu, é o encontro do eterno com as suas misérias. É Deus entrando na nossa história. Quero concluir contando a história de um movimento chamado Moravianos. O movimento Moravianos surgiu como um movimento de oração. É uma reunião de oração que durou quase 100 anos, 24 horas por dia em oração. Iniciada em Herrnhut, Alemanha, no século XVIII, um movimento de oração contínua, chamado Moravianos, durou por quase 100 anos, e eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta, ou seja, eles só oravam por aquilo que eles queriam de fato se comprometer. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito dessas 2.000 pessoas escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderia ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Essa ilha, nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? E o homem disse que aceitaria,
mas não pagaria nem mesmo a passagem e o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia em que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do nosso sofrimento. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, nós fazemos coisas extraordinárias para Deus. Em Efésios, Paulo faz uma linda oração pela igreja, por você e por mim. E nessa oração ele faz 3 pedidos. E a oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja é que Deus traga fortalecimento do Espírito Santo dentro de nós. Em segundo pedido, que a habitação de Cristo seja uma realidade em nosso coração pela fé. E em terceiro lugar, o terceiro pedido, ele ora por uma profunda experiência e vivência no amor de Deus. O apóstolo Paulo não pede nada material, não pede nada por si mesmo, não pede nada que não sejam bênçãos espirituais. E ele vai concluir essa oração dizendo: Deus é poderoso para fazer muito mais, de acordo com o seu poder, que opera em nós. Em nós. Eu quero concluir dizendo que a terceira lição que eu tenho aqui é que é possível viver sem Jesus, o que de fato é uma tragédia, não é? Mas não dá para partir sem Jesus, não dá. Simeão, depois de ver com seus olhos humanos aquilo que a sua fé contemplava, depois de acolher nos braços o Salvador, então ele diz: despede em paz o teu servo, porque já viu a tua salvação. Oh, meu irmão, eu não sei se você já teve de fato um encontro verdadeiro com o Natal na sua vida. Eu não sei quais são os processos históricos de Deus na sua vida. E você que está me ouvindo nessa manhã, presta atenção. Hoje a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. O Evangelho está sendo anunciado. E você sabe que quando falamos do Evangelho, nós falamos da má notícia e da boa notícia. A má notícia é que você está perdidamente perdido nos seus pecados. É que você está condenado a uma vida frívola, sem sentido, sem nexo, sem graça e encaminhando-se para o império das trevas, para o inferno, uma realidade sem a presença eterna de Deus. A sua vida é um canhão em direção ao inferno. Mas a boa notícia é que Jesus é o Salvador, é o Deus Emanuel. Essa é a boa notícia que os anjos proclamaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, porque hoje vos nasceu na cidade de Belém Cristo Senhor, o nosso Salvador. Que você possa compreender na sua vida pessoal os movimentos históricos de Deus em você para a glória de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, louvamos o Teu nome pelo Natal de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, por essa graça maravilhosa, inefável, dom gratuito à eternidade, pela fé nos apropriamos. Permita, Deus, que nós, como povo do Senhor, vivamos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a cantarmos juntos Deus de promessas, preparando-nos então para celebrarmos a mesa do Senhor. Vamos colocar-nos em pé?